Olá pessoal, nosso segundo vídeo sobre o que é o comunismo. Entenda as raízes do PT e do PSDB. No vídeo anterior, nós falamos que o comunismo é uma religião política e uma soteriologia. Portanto, ele tem um projeto transcendente do mundo e para o mundo. Ele objetiva precisamente criar ou recriar o mundo. Porque o primeiro mundo que foi feito por Deus tem um erro. E o comunismo quer corrigir este erro e assumir-se no lugar de Deus. Hoje nós vamos falar para vocês, conforme nós havíamos prometido, desta obra do comunismo de Vladimir Tismanu. Vladimir Tismanu é professor da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, um refugiado romeno político. Este livro de Vladimir é um livro importantíssimo. Nós só podemos entender o comunismo sobre uma perspectiva de fontes primárias. Esta é uma fonte primária, séria, e notadamente de quem viveu o comunismo, que foi o caso de Vladimir. Pois muito bem, eu vou ler para vocês algumas partes do capítulo 1, que começa na página 13 e vai até a página 27, para que a gente consiga explicar melhor tudo que nós falamos no vídeo passado. Ou seja, o comunismo é uma religião política, é uma doutrina apocalíptico-revolucionária, axiológica, ele é hostil aos valores do Ocidente cristão e ele é minebofóbica, ou seja, ele quer apagar completamente a memória do Ocidente cristão, que pega precisamente a memória judaica cristã. E vamos entender por quê. Porque se nós não entendermos isso, nós não entenderemos, repito, as atitudes, as propostas pedagógicas, as propostas políticas, as propostas sociais que estão por trás dos chamados partidos de esquerda no Brasil e no mundo. O título do capítulo é Do Comunismo, uma religião secular. Então, o comunismo ele tem um projeto histórico absoluto. Precisamente isso que eu falei para vocês. Ele pretende reconstruir a história. E aqui isso tem que ser entendido num sentido pleno do termo. Isso não é uma força de expressão. Para os comunistas, a história está errada. Entenda-se por história o mundo. A criação do mundo tem um erro. Eles pretendem corrigir este erro. Para corrigir este erro, eles pretendem reconstruir o mundo, reconstruir a natureza, reconstruir todos os seres criados. O totalitarismo comunista, como é que o comunismo surge? Como um partido totalitário, um partido único. Por que ele surge como um partido único? Porque Deus é um. Deus é um dividido em três. Né? Segundo a descrição judaica cristã, Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Então são três pessoas em uma pessoa. A razão pela qual o comunismo surge como um partido de uma unidade é precisamente por conta disso. Porque ele é uma doutrina apocalíptica, ele é uma religião política. Religião. Então, quando se fala que o comunismo sempre lutou contra o cristianismo, a razão reside precisamente aqui. Porque ele pretende destruir o cristianismo. Porque ele assume-se como um novo Deus. Então, quando o comunismo cria um partido único, ele vai criar uma organização social única, uma organização política, econômica, caracterizada por três elementos. Então veja, o partido é único. Por quê? Porque o partido assume-se como Deus. Como o partido assume-se como Deus, a relação histórica judaica do Ocidente cristão, a relação que vem desde a Grécia,
passa pelos judeus, pelos cristãos, pelos pagãos, etc., a relação da cultura ocidental cristã é uma relação do homem com Deus. Então, a partir do momento que o comunismo assume-se como um novo Deus, essa relação tem que ser refeita. Essa é a razão pela qual ele cria as chamadas doutrinas sociais, os movimentos sociais. Né? Então, tem que refazer tudo. Tem que refazer a sociedade, tem que refazer a política, tem que refazer a cultura, tem que refazer a economia. E, ao refazer, significa que esse refazer é um reconstruir mesmo. Ou seja, como é que você constrói uma coisa ou reconstrói uma coisa? Você tem que destruir o que está feito, porque ao destruir você vai construir algo no lugar. É preciso entender isso com profundidade e com seriedade. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso através de 3 fórmulas principais. Primeiro, ele tem uma aversão à hostilidade diante da memória. Ele é mnemofóbico. Portanto, tudo aquilo que significa lembrança, que remete à construção do mundo e ao pensamento judaico-cristão, tem que ser aniquilado. Então, toda a memória cultural da humanidade tem que ser apagada. Essa é a razão pela qual os comunistas, quando entram no poder, eles destroem museus, incendeiam bibliotecas, né? Começam a colocar, como o PT está fazendo agora, com o plano de educação que está para ser aprovado, né? Onde você apaga toda a memória da presença de Portugal no Brasil, você apaga toda a memória do Ocidente cristão, você apaga toda a memória da Grécia. Essas coisas todas dizem respeito a atitudes mnemofóbicas. Ele vai agir, então, através das suas instituições para destruir a memória. Então, há uma atitude mnemofóbica. Como é que ele vai implantar um mundo novo? Apagando a memória. Esse é o primeiro ponto. E construindo uma outra memória, construindo um outro discurso. Essa é a razão, inclusive, a educação, o projeto gramsciano do socialismo fabiano, que o Fernando Henrique Cardoso implementou no Brasil, aparelha as instituições educacionais e cria toda uma geração de instrutores, de professores e de teses para reconstruir a história sob a perspectiva da esquerda, né? Apagando a memória original e, de fato, reconstruindo. Quando nós dizemos reconstruindo, é sobre a perspectiva. Isso significa, efetivamente, que essa reconstrução é completamente falseada. Eles pegam um ou outro dado que diz respeito à realidade. O resto é completamente refeito, sobre a base e a perspectiva comunista. Em segundo lugar, essa organização destrói todos os valores. Que valores? Os valores judaico-cristãos, os valores do Ocidente cristão. Isso significa que ele é axiofóbico. O que significa a axiofobia? A axiofobia significa uma aversão total e absoluta à ideia de transcendência e de espiritualidade. Essa é a razão pela qual eles têm todos os programas que incentivam o aborto, as propostas de eugenia, né? As propostas de destruição da raça, as propostas do multiculturalismo, as propostas de destruição da família, as propostas de destruição de toda a moral vigente, as propostas do gaysismo, as propostas do feminismo. Essa gente não visa proteger o ser humano. Eles visam destruir tudo aquilo que significa o pensamento ético e moral que o Ocidente cristão construiu desde a Grécia arcaica, clássica. Isso significa axiofobia, né? Em último lugar, ele detesta tudo aquilo que diz respeito às tradições espirituais do Ocidente cristão, que estão presentes na Grécia, que estão presentes no cristianismo, que
que estão presentes no judaísmo. Isso se chama noofobia. No, de espírito, de nous, né? Então, eles têm, esta é a razão pela qual o comunismo incentivou, muito pouca gente sabe, todo o movimento New Age foi financiado por eles. Todo. Numa outra oportunidade, talvez falemos sobre isso. O movimento New Age veio precisamente para destruir toda a base espiritual e transcendente. E ao destruir essa base espiritual e transcendente, você desconstrói toda uma estrutura, um arcabouço intelectual e espiritual profundamente vigoroso. Mas entenda que por trás dessa destruição, eles vão reconstruir outra coisa, que eles não dizem o que é. Não é? Então, o comunismo é mnemofóbico, axiofóbico e noofóbico. É através desses três pilares que ele vai destruir o mundo para reconstruir uma outra coisa. Pois muito bem. O comunismo fez milhões de vítimas, por exemplo. Milhões. Segundo John Rummel, que é o maior especialista do mundo em democídio, John Rummel fala que o saldo de mortes do comunismo, não só as mortes diretas, mas bem como as mortes indiretas nos gulags, por fome, etc., em 80 anos, alcança a cifra absolutamente espantosa de quase 500 milhões de pessoas. Nos últimos 3.000 anos de guerra na história da humanidade, se nós somarmos os últimos 3.000 anos, nunca chegou a esse número. O comunismo, o nazismo e o fascismo, em conjunto, em todos os lugares do mundo, onde eles estiveram implementados, inclusive na América Latina, alcançaram essa cifra. É uma máquina de guerra, é uma máquina de destruição, de morte, de assassinato. Por quê? Porque faz parte do processo soteriológico. A humanidade que eles matam é a humanidade que, sob a perspectiva deles, tem que morrer. Porque esta humanidade é pecaminosa, ela tem um erro. Esse é o ponto. Então, o comunismo fez milhões de mortos, fez milhões de vítimas. O comunismo vem a ser, segundo Tismanu, pela primeira vez na história da humanidade, o mal sempre esteve presente dentro do ser humano. Mas o século XX inaugura o mal absoluto na forma de um partido e na forma de um regime político. É a primeira vez que isso acontece na história da humanidade. O mal, então, que antes era uma categoria espiritual, né, era uma categoria teológica e era uma categoria moral, passa, no século XX, passa a ser uma categoria política. Então, é a primeira vez que o mal aparece dentro dessa configuração. Mas o que é o mal para o comunismo? O comunismo, a partir do momento que ele tem em vista que o mundo tem que ser reconstruído, como é que ele vai reconstruir esse mundo? Ele tem que exterminar o mundo que existe. Se vocês observarem, no século XX, nós temos uma sequência de filósofos, historiadores, médicos, antropólogos, psicólogos, etc. Enfim, uma sequência de pessoas dentro das academias que vão desconstruir a ideia de espiritualidade. E vão desconstruir a ideia de mal como categoria teológica e como categoria moral. E em seu lugar, eles vão construir uma outra coisa que se chama violência. Então, hoje em dia, o mundo não tem mais o espectro do mal. Ele tem simplesmente violência. Esse esvaziamento, você pode pensar, você que não é estudioso do assunto, você pode pensar que trata-se de uma mera substituição de palavras. Claro que não. A violência está dentro do mal. Todo mal é violento. Mas nem... né? Então, o mal é uma categoria acima da violência. Quando você retira o mal, né, e você coloca que tudo é violência, você tira a causa do mal da espiritualidade, ou seja, como causa teológica e como causa moral,
e você transfere isso para a sociedade. Então, os esquerdistas dizem que todo o problema da violência do mundo é ocasionado, é fruto, ele sai de dentro da sociedade. E de dentro da sociedade, qual é a causa primordial da origem do mal? A família. A família. É a família, segundo eles, porque já está escrito isto aqui no Manifesto do Partido Comunista, que é a família e a propriedade, ou seja, a sua casa, o seu carro, a sua vaca, a sua propriedade privada, é que ocasionam o mal e transferem o mal para o mundo. Por que os comunistas desejam destruir a família? Porque ela é a causa do mal. E por que ela é a causa do mal? O conceito de família foi construído precisamente pela atuação da Igreja Romana, da Igreja Católica. Por quê? No Império Romano Antigo não havia conceito de família. Você tinha o nobre e você tinha o escravo. A Igreja Romana lutou durante muitos séculos contra o Império Romano. Porque o nobre romano, o patrício, ele tinha posse do escravo. O escravo tinha direito a ter casa, etc. tal, mas a pessoa humana do escravo era propriedade do dono, né, do patrício. Foi a Igreja Católica que desconstruiu este argumento através das legislações romanas e de outros aspectos. Isso durou séculos, e conferiu ao escravo o direito de ter família. A partir do momento que ele tinha o direito de ter família, ele teve também o direito de ter propriedade. Portanto, ele podia ser dono da terra dele e podia transmitir a terra para o filho. Era um direito de sucessão. Quem construiu isso foi a Igreja Católica. Muito pouca gente sabe. Quando o comunismo vem, por que ele pretende destruir a propriedade privada? Porque quem admitiu a propriedade privada foi a Igreja Católica. Como o comunismo pretende destruir precisamente o Deus judaico-cristão, ele pretende destruir tudo o que em nome desse Deus foi construído. Então é sob essa perspectiva que a família passa a ser tida como um mal. E é sobre essa perspectiva, inclusive, que eles têm a chamada agenda da ideologia de gênero, onde eles pretendem destruir o conceito de família, ou seja, o conceito de pai e de mãe. E essa é a razão pela qual a Igreja luta peremptoriamente com todas as forças para barrar a ideologia de gênero. Não é porque é proibido o casamento entre homossexuais, é porque quando destruir a ideia de família, que é fundamentada pelo pai e pela mãe, e pelo direito sucessório da propriedade, o comunismo se instala mesmo. Né? Então, quando nós, pessoas humanas, se nós não tivermos mais o direito de ter família, destrói-se, por conseguinte, o direito de hereditariedade. Então as pessoas não poderão mais ter propriedade. A casa que você tem não será mais sua, será do Estado. O Estado é que vai determinar aonde você vai morar, com quem você vai morar, de que forma você vai morar, quantos sapatos você pode ter. Foi precisamente isso que o comunismo bolchevique fez na Rússia. E é isso que está em curso no Brasil. E quem implementou essa proposta, quem sedimentou essa proposta no Brasil, foi o PSDB. Então, o socialismo fabiano visa precisamente a instauração do mal. Tanto o PT, quanto o PSDB, quanto o PCdoB, quanto todos esses partidos, trabalham, por conseguinte, com essa experiência histórica da construção do mal como categoria teológica e política. É por isso que eles dizem que a sociedade tem que ser alterada. Pois muito bem, nós ficamos por aqui e num próximo vídeo continuamos. Até lá.